Amados irmãos, uma boa noite, que Deus abençoe o dia, né? Todos os dias de vocês, que Deus venha abençoar esta noite que já se iniciou faz algumas horas, né? Hoje, 4 de agosto, glória a Deus, Jesus, porque até aqui as tuas mãos santas, tremenda e poderosa, Pai. É só o Senhor a qual tem nos sustentado. Espírito Santo, nós te convidamos neste momento, Espírito Santo. Vem, Senhor, e faz a tua santa vontade. Sim, Deus querido, tremendo e exaltado. Papai amado, usa-nos, Senhor, conforme, Senhor, o Senhor quer, Pai. Conforme o Senhor preparou, Jesus. Pois grande e maravilhoso és tu. Deus amado, te damos graças, Senhor, por esse dia abençoado, a qual o Senhor nos guardou, deu livramento, a qual o Senhor colocaste o pão, Pai, de cada dia em nossa mesa, o nosso celeiro abençoado, a nossa saúde, Senhor, restaurada na tua santa presença. Sim, Deus, temos motivo de gratidão, Papai, porque, Senhor, tu nos deste a grande oportunidade de abrir os nossos olhos hoje de manhã e poder levantar. Sim, Senhor. Obrigada, Deus, por cada membro do nosso corpo que funciona. Quão bom e maravilhoso és tu. Tu és o Deus que nos formaste, ó Pai amado. Jesus, quanto, Senhor, neste momento, Senhor, se encontra num leito de hospital, Deus de Israel, querendo, Senhor, o privilégio de poder respirar, Senhor, sem depender de um aparelho. Jesus, muito obrigada, Deus, pelo fôlego de vida que o Senhor nos permite. Sim, Pai, o motivo é de gratidão, né, meus amados irmãos, meus queridos ouvintes. Eu, missionária Maria, peço licença para entrar no seu lar, com um culto abençoado, um culto de louvores, porque estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Então, quando nós nos reunimos como Igreja de Cristo, né, e assim, adoração, a palavra dele, a leitura dos salmos, então é um culto para o Senhor. Né, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês, que nos permite, né, entrar esse momento na sua casa. Que Deus abençoe, porque, amados irmãos, não é no muito falar, mas é o Espírito Santo de Deus que está aí do seu lado. É Ele quem faz, é Ele quem tira a dor, é Ele quem consola, né, a dor do luto, é Ele quem faz, é Ele quem cura o aflito. Tudo é o Espírito Santo de Deus. Toda honra, toda glória, santidade ao nosso Senhor Jeová Rafá, o Deus de Israel. Amados irmãos, como eu sempre gosto, né, de agradecer ao nosso Deus pela vida do nosso irmão Oliveira, que Deus continue dando graça e poder na vida dele, abençoando ele e toda a sua família, capacitando ele nesse trabalho para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, porque para cada um o Senhor dá um dom, assim como ele dá o talento. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus também pela vida do meu esposo, que o grande Deus Altíssimo venha capacitar nesta caminhada. Irmãos, uma caminhada que não é fácil, só para aqueles que andam com Cristo que sabem, né? Mas graças a Deus, o nosso Jesus, é Ele quem nos fortalece. Então, grande Deus, te damos graças, Senhor. E vem, Pai, nos capacita, Deus, porque necessitamos de Ti, Jesus. Amados irmãos, queridos ouvintes, nessa noite está aqui conosco, né, o irmão José Gomes. Ele está sempre ali na nossa igreja, né, é assim, em comunhão conosco, cultuando ao Senhor. E hoje ele está aqui para trazer uma reflexão da palavra do Senhor Jesus, né, toda honra, toda glória ao nosso Deus. E neste momento ele está na liberdade para dar uma saudação, amém? Amém. Eu cumprimento todos os irmãos com a santa e maravilhosa paz do Senhor Jesus.
Eu quero agradecer ao irmão Rogério e sua companheira que me deu esse privilégio de nós estarmos ministrando a palavra do Senhor Jesus para aqueles ouvintes que estão em Londrina e região. Que Deus venha abençoar poderosamente todos vocês na santa paz do Senhor Jesus. Eu sou José Gomes e eu me congrego na congregação Casone, Assembleia de Deus. E eu tenho o privilégio de hoje estar aprendendo e ao mesmo tempo ministrando a palavra àqueles corações que tanto precisam ouvir a palavra do Senhor Jesus. Amém. E eu lhe trago a palavra no livro de Mateus, capítulo 3, e verso 13. Quem quiser acompanhar aí, que está ouvindo, já vai se preparando, né, irmão? Já pode abrir sua Bíblia e vamos navegar na palavra. A Bíblia, ela é o mapa qual nos leva à nossa cidade eterna. É o caminho que nos leva para o céu. A Bíblia, ela é o mapa qual a gente tem que estar constantemente estudando, lendo, buscando, porque é aonde você vai encontrar a sua morada. Ela é conhecida como o mapa e ela também é a palavra que transforma. Todos nós acreditamos na inspiração verbal da Bíblia, ou seja, que as escrituras sagradas, elas foram escritas diretamente por Deus, sendo guiado em cada palavra e frase. Esta é a vontade de Deus para ti, para mim, para todos nós. A Bíblia, ela é a única palavra infalível. A Bíblia, ela é a fonte de ensino, correção, direção para todos os aspectos da nossa vida. E eu quero abrir a Bíblia agora no livro de Mateus, vocês podem acompanharem. Mas o irmão pediu para preparar para a palavra, mas ainda não, irmão. Deixa eles ainda, né? Com essa sede de chegar o momento da palavra, né? Que vai ser logo, daqui a pouquinho, a gente já entra nessa parte aí, mas vocês já vão se preparando, porque o Espírito Santo já trabalhou o coração do nosso irmão, então, assim, ele já passou aqui como que vai ser, né? Então, já vai ter nessa sede aí, porque o Espírito Santo de Deus está ministrando aqui em nome de Jesus e vai ser bênção. Ali para umas 9h20 já se prepara, né, irmão? É isso aí. E eu quero agradecer também ao pastor Erisvan, a qual eu sou obreiro da Casa do Senhor, e ele é o meu pastor, ao qual sou pastoreado pelo pastor Erisvan. E agradecer também todos os demais irmãos também que acompanham esse programa, que não me conhece. Eu sou de lá, da Casone. E eu quero levar esse tema, eu quero que vocês guardem ele no seu coração, que vocês venham aprender junto comigo. Esse é a vontade do Senhor Jesus. A palavra que nos ensina. Eu não tenho as palavras. A Bíblia tem as palavras. Eu não sei, mas a Bíblia que nos dá capacitação para que a gente possa levar uma mensagem para aqueles corações que estão aflitos, para aqueles corações que às vezes está quebrantado. Aí a palavra, ela vem como refrigério em nossa alma. E a palavra, ela às vezes vem para a gente ministrar, e às vezes ela vai para as pessoas que estão com um coração de pedra, e a palavra, ela vai lá e quebra. Amém. A palavra, ela vai também como uma flecha apontado diretamente para aqueles corações que eles estão tristes, estão num momento tão desesperador, e a palavra, ela vai e ela transforma, dá ânimo, dá alegria. No livro de Salmo, livro de Salmos 27 e verso
3:4 nos fala sobre o arco e a flecha, o valente. Para ser mais específico, vamos abrir aqui. Eu vou ler esse versículo ao qual o Senhor Jesus me concedeu para ler. Aleluia, Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Salmo 127 e número 4. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Flecha aqui está falando que são os membros da igreja. Arco significa o templo, a igreja, a parede. E o valente significa Jesus. E Jesus, ele é o arqueiro, a igreja é o arco e os membros são as flechas. E o Senhor Jesus, ele pega a flecha que ele quiser, que está na sua aljava. A aljava é um tipo de bolsa que os pessoas mais antigos botavam suas flechas, botavam suas coisas para sair para a caçada. Então, isso o Senhor nos está nos falando que ele é o valente, a igreja é o arco e nós somos a flecha. E ele usa quem ele quer, no momento que quer, no tempo que quer. E ele faz o irmão Rogério, ou a irmã aqui, uma flecha apontada diretamente para aqueles corações feridos, através da palavra, porque a flecha, para ela poder chegar em determinado lugar, é preciso ela voltar. Quando a gente volta, é quando a gente se humilha nos pés do Senhor. Quando a gente volta, é quando a gente está buscando o Senhor, não se engrandecendo, mas se diminuindo. E no momento que você se diminui, é o momento que a flecha ela é impulsionada para trás, para ela poder seguir. E o Senhor é o arqueiro e ele coloca você aonde você quiser, como uma flecha apontada para aqueles corações feridos. Glória a Deus. Amém, Jesus. Então, amados irmãos, queridos ouvintes, por aí você já imagina o que vem, né? Graças a Deus, o nosso Deus, ele é bom o tempo todo Deus é bom. Já quero deixar a saudação aqui, pastor Marcos, sua esposa, a missionária Adriana, toda a sua família. Uma saudação para as irmãs do ciclo de oração Rosa de Saron. Está aqui conosco a irmã Daniele Rodrigues, né? Sempre fiel aqui na live. É isso aí, minha amada. Que Deus abençoe sua vida. Uma saudação também para o grupo de varãos Bonege. Que Deus o abençoe tremendamente, para a honra e glória do nosso bom Deus, né? Tudo é para a glória do Senhor. Porque nós, sem eles, nós não somos nada, né? E o Senhor, sem nós, ele continua sendo o Deus de Israel. Então, assim, o quanto nós dependemos do nosso Senhor Jesus. Amados irmãos, a gente só tem que estar, sabe, ali aos pés do Senhor Jesus todo o tempo, sabe? Buscar a presença dele. Essa semana mesmo me veio assim, sabe? Eu em casa ali, me veio na minha mente, no meu coração. E eu ali conversando com Deus, eu falei, Senhor, que eu venha ser, Pai, como Maria, que escolheu a melhor parte, né? De estar aos seus pés. E isso ninguém jamais poderá tirar dela. Que eu não venha ser como Marta, que sabendo que Jesus estava ali, ela estava... Eu acredito que ela estava feliz por Jesus estar na sua casa, mas ela estava muito ansiosa porque ela queria mais cuidar dos afazeres. Então, amados irmãos, olha, não há lugar melhor do que aos pés de Jesus, né? Porque quando nós estamos aos pés do Senhor, vem a paz, vem a tranquilidade, né? Vem o refrigério, vem aquilo que nós necessitamos, pois o nosso bom Deus, ele nos conhece e ele é fiel para conosco, né? Então, assim,
eu falo para os irmãos aqui abertamente que eu quero ser como Maria, estar aos pés do Senhor amado Jesus, né? Por mais que as coisas do dia a dia venham querer roubar, né? Porque assim, os afazeres, ele quer roubar a atenção que é do Senhor, sempre quer tirar o foco, mas mesmo nós, nas nossas ocupações, nos nossos trabalhos, que a gente esteja conectado com o Senhor Jesus, né? Orar o tempo todo, né? Orar sem cessar, estar sempre ali ligado ao Senhor. Eu já quero deixar uma saudação também para minha amada irmã Maria Leonora de Jesus, né? A gente sempre fala um pouquinho antes de estar aqui na rádio, que Deus abençoe a senhora e toda a sua família. Já quero deixar uma saudação para a irmã Geni Dias, né? Aqui, eu acho que foi ela que acabou de ligar, então. A irmã Tereza Amaral e muitas irmãs que eu creio que está aí com o radinho ligado, a irmã Maria Castorini de Jesus, né? Faz tempo que a gente não se vê, assim que tiver um tempinho a gente vai fazer uma visita para a senhora. E é isso, amados irmãos, a irmã Maria, né? Então, assim, olha, eu posso até não conhecer e chamar pelo nome, mas uma coisa é certa, Jesus, ele te conhece e chama você pelo nome. Que Deus abençoe grandemente, amados irmãos, a vida de vocês, né, que está aqui conosco, que aguarda sempre esse momento, né, para estarmos reunidos, assim, como a igreja do Senhor, né, meus amados irmãos, e que venha ser sempre assim mesmo. Eu já quero compartilhar com os irmãos este final de semana ali na nossa igreja sede, Rua Cuiabá 272, agora sábado às 19h30, nós vamos estar ali festejando, né, o aniversário da igreja, 68 anos, né, meu esposo está ali confirmando, é isso mesmo, que eu não sou muito boa para guardar número, 68 anos, né, igreja cristã primitiva, vai ser assim, eu falo uma grande festa para o Senhor, né? Porque vai estar toda a igreja ali reunida, adorando, exaltando o nome santo do Senhor e agradecendo, né? Porque o Senhor está ali com as suas mãos santas sustentando, né? O tempo todo. Então, assim, seja você o nosso convidado, o Espírito Santo, ele vai estar lá como ele está aqui, ele está aí e ele te convida para estar conosco, né? Isso no sábado. No domingo, às 19h, culto de Santa Ceia do Senhor. Ah, que benção, Deus, é um privilégio muito grande. Amados irmãos, vamos ouvir um louvor agora para a honra e glória do Senhor Jesus. Logo em seguida eu volto com a leitura de Salmos, amém? Aleluia. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Já dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar,
morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Você está ouvindo o programa Vida Nova. Oferecimento da Igreja Cristã Primitiva. Sede Nacional, Rua Cuiabá, 272, no centro de Londrina. Amém. Olha que louvor lindo, né, irmãos? Meu Deus, já pensou a gente pedir todos os dias ao nosso Senhor: Senhor, fica, Senhor, faz morada, Pai, né? Assim, essa adoração ao Senhor e dizer para Ele: Senhor, o meu coração é a Tua casa, Pai, permaneça nela, Senhor Jesus, porque nós necessitamos do nosso bom Deus, né, amados irmãos? O irmão quer falar algo? Eu quero aproveitar e deixar mais um versículo para os irmãos, Aleluia. que fica no Evangelho de Mateus, capítulo 26 e verso 36, que tem como título Jesus no Getsemane. Essa palavra ela é muito poderosa, muito forte, que nos fala o quanto o Senhor Jesus já estava passando no jardim do Getsemane. Então chegou Jesus com eles em um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E, levando consigo Pedro e os filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Zebedeu. Começou a entristecer-se Zebedeu, né? Então disse-lhe: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo, vigiar, né? O Senhor Jesus, ele está numa situação de muito clamor no jardim do Getsemane. O jardim do Getsemane é conhecido como a pedra de moer, aonde Jesus estava sentindo tudo o que ele ia passar. Ali ele já começou a sentir a rejeição que ia receber. Ali ele já começou a sentir os tapas que ia levar no rosto. Ali ele já começou a sentir as cuspidas que deram no seu rosto, as chibatadas, os pregos, a crucificação. E naquele momento que ele estava ali, a Bíblia nos fala que ele suou gotas de sangue, porque ele estava numa aflição tão grande que falou para o Pai: se fosse possível, passasse o cálice. Mas o Senhor Deus não respondeu, porque Jesus estava no silêncio. E o silêncio de Deus, às vezes, para nós que não conhece realmente o que é o silêncio de Deus, é muito doloroso. Mas para aqueles que conhecem, é aprendizado. E Jesus, ele, com uma simples palavra, ele podia muito bem desistir daquela agonia, daquela angústia, e
pedir para desistir da missão, porque foi a missão ao qual o Senhor fez por ti, por mim, por todos nós. E ele estava na pedra de moer. Jesus, ele ficou como um paredão entre a terra e Deus. Ele estava tipo um campo de força para proteger todos nós. E Deus estava com a ira devido aos pecados da humanidade. Jesus veio para que nós tivéssemos vida. E ele se posicionou entre a terra e Deus. E Deus, com toda a ira, jogou tudo em cima de Jesus. E Jesus foi espedaçado, foi quebrado, tipo um meteoro que chega na muralha e esbagaça. E Jesus foi morto por ti e por mim. E essa reflexão do Jardim de Getsêmani significa isso aí. A dolorosa sofrimento que o Senhor passou por mim. Ele se tornou uma rocha entre Deus. A partir do momento que Jesus morreu por ti e por mim, nós tivemos os nossos pecados perdoados a partir das nossas renúncias. Para nós termos nossos pecados perdoados, precisamos renunciar, largar o pecado, para que a gente possa ser perdoado. E Jesus fez isso por mim, por ti, por nós, morrer na cruz. E é essa mensagem, que ela fique no seu coração, porque só Ele merece toda a honra, só Ele merece todo o louvor e toda a glória. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nosso bom Deus, né? Para todo sempre. Amados irmãos, se nós pararmos para refletir o que o nosso Jesus passou ali na cruz por nós, Senhor, não tem assim, sabe? Eu acho que se ficar 24 horas de joelho, só adorando Ele e agradecendo, ainda não é o suficiente, né? Porque só Jesus foi capaz de derramar o seu sangue na cruz por todos nós. Amados irmãos, neste momento eu quero compartilhar com vocês Salmo 47, aleluia, onde fala: Deus, o Rei da terra, Ele sempre será o Rei da terra, o Rei de toda a nação, em nome de Jesus. Assim diz Salmo 47, aplaude com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor, o Altíssimo, é tremendo, e o Rei grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará, os povos e as nações, debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem o amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Aleluia. Deus reúna sobre as nações. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes dos povos se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado, papai. Louvado, Senhor. Precisamos, Pai, sim, Deus, te engrandecer sempre, Deus. Louvar a Ti e cantar louvores a Ti com inteligência, papai, em adoração. Em adoração. Amém, amados irmãos? Vamos ouvir mais um louvor para a honra e glória do Senhor Jesus. E logo em seguida já vai vir mais maná do céu, né? Que é a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Do meu coração vibram as cordas afinadas para o Mestre louvar. O pecado esquiçou, não outorga, só o louvor as pode afinar.
alma afinou. Também fomos no mundo afinados, mas não era agradável o som. Mas no Gólgota já transformados, temos nós harmonia e tom. Aleluia, glória a Deus, que no Gólgota minha alma afinou. Aleluia, glória a Deus, que no Calvário a minha alma afinou. É Jesus quem as almas afina, o instrumento ele cuida muito bem. Cada dia o som mais refina, é tocar os acordes de além. Aleluia, glória a Deus, que no Gólgota minha alma afinou. Aleluia, glória a Deus, que no Calvário a minha alma afinou. Se provar esta afinação queres, hoje chega-te a cruz com amor. Harmonia terás se estiveres em Jesus, o teu afinador. Aleluia, glória a Deus, no Gólgota minha alma afinou. Aleluia, glória a Deus, que no Calvário a minha alma afinou. Você está ouvindo o programa Vida Nova. Oferecimento da Igreja Cristã Primitiva. Sede Nacional, Rua Cuiabá, 272, no centro de Londrina. Amém, papai. Eu já quero deixar a saudação aqui mais uma vez, né, para a irmã Tereza Amaral, ali de Cambé. Ela pede oração. Vamos estar orando sim, minha amada, por você, tá bom? Por você e toda a sua família, em nome de Jesus. Neste momento, né, mais uma reflexão da palavra aqui com o nosso irmão, para a honra e glória do nosso bom Deus. Amém. Que Deus venha nos fortalecer cada dia mais, nos dar entendimento, porque nós precisamos continuamente estar na presença dele. E nós vamos ler agora Mateus, capítulo 3 e verso 13. Aleluia. Que o título fala sobre o batismo de Jesus. Entramos no texto. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João apunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhes abriu o céu, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E eu lhes trago como tema a Trindade Santa do Senhor Jesus, aqui onde é manifestado o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia, ela fala de grandes guerras,
A Bíblia fala de grandes profetas, a Bíblia fala de grandes reis, a Bíblia fala de grandes feiticeiros, a Bíblia fala de grandes guerras sanguinárias, mas a Bíblia fala tudo sobre isso porque a Bíblia só fala a verdade. Nenhuma vírgula, nenhuma palavra pode tirar da Bíblia, mas uma vírgula da Bíblia transforma a nossa vida. E entrando aqui no texto, cremos em um único Deus, eterno, soberano e imutável, que subsiste de três pessoas da Trindade, mais coerente e com substância, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. Escrituras Sagradas. Esta doutrina é fundamental para a nossa fé cristã, sendo revelada nas Escrituras Sagradas, desde o Antigo Testamento, com a clara declaração que o Senhor é um. Em Deuteronômio 6:4, nos fala sobre o Senhor é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Glória a Deus, aleluia. E confirma no Novo Testamento, onde a Trindade é manifesta de maneira plena e reveladora, como o batismo de Jesus em Mateus 28:19, e na confissão do monoteísmo absoluto em Marcos 29:12-29. Aleluia, glória a Deus. Que tem como título o primeiro de todos os mandamentos. Versículo 29. E Jesus respondeu-lhes: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deus Pai, o Criador de todas as coisas, é a fonte de toda a criação e a autoridade suprema no universo. Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para redimir a humanidade através da sua morte e ressurreição, oferecendo-nos a salvação pela fé. O Espírito Santo, enviado após a ascensão de Cristo, habita em nós crentes, capacitando-nos para viver uma vida cristã, ministrando consolo, poder, direção e zelando pela santificação de todos os que pertencem ao corpo de Cristo. Essa compreensão trinitária é central para a nossa vida cristã, pois reflete a harmonia e a unidade entre as pessoas da Trindade, que, embora distinta, compartilham a mesma essência divina e trabalham juntas para cumprir o plano eterno de Deus para a humanidade. A Trindade é um mistério profundo, mas uma revelação maravilhosa e essencial para o relacionamento pessoal com Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a Trindade ela é manifesta entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade Santa do Senhor, ela está também na natureza, está na música, está no irmão Rogério, na irmã e em mim. A Trindade Santa, ela está no passado, presente e futuro, na melodia, na harmonia, no ritmo.
E nós estamos divididos também em 3 partes, que é corpo, alma e espírito. E a Trindade Santa, ela sempre é feita a oração no final de culto. O pastor, ele sempre dá a bênção apostólica e fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade Santa. E aqui no livro de Mateus, nos diz: então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Rio Jordão para ser batizado por ele. Mas João apunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti e tu venhas a mim? Jesus, ele estava na Galiléia e ele saiu da Galiléia para ter com João Batista no Rio Jordão. Jesus, por onde ele ia passar, ele tinha que enfrentar deserto, ele tinha que passar deserto. Aonde Jesus ia ministrar, ele tinha que passar deserto. João Batista é o profeta ao qual teve o privilégio de preparar o caminho daquele que é o caminho. João nasceu de uma mulher já idosa, de um homem idoso, porque ele tinha um propósito de preparar o caminho do Senhor. E João batizava com arrependimento no Rio Jordão. E Jesus saiu da Galiléia para ter com João para ser batizado. E toda a missão do Senhor Jesus que ele fizera, ele tinha que atravessar deserto. E ele chegou no Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Quando João Batista avistou Jesus de longe, ele falara que ali vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eis que Jesus chegou para João Batista e disse: João, eu vim me batizar. E João clamou: Senhor, Senhor, eu que careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim, Senhor. E Jesus respondeu novamente: João, chegou a minha hora. Vim me batizar. Senhor, Senhor, tu és aquele Todo-Poderoso, eu não sou digno de tirar as suas sandálias. E Jesus fala novamente: João, chegou o meu momento. E eis que João Batista clamou de novo: Senhor, tu és aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E então Jesus permitiu que João Batista batizasse ele. Então Jesus, ele entrara dentro do Rio Jordão e foi batizado. Quando Jesus saiu da água, ali está a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Ele foi batizado. E o texto continua. Aleluia, glória a Deus. Jesus, porém, respondendo, isso bem aqui no 16, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. A pomba, ela representa a terceira pessoa da Trindade. Por que que a pomba tem essa representabilidade, essa representação? Porque o pombo, ele é um tipo de pássaro que ele é doce, é um tipo de pássaro que ele não carrega amargura, é um tipo de pássaro que ele não senta em lixeiro, é um tipo de pássaro que ele não anda em carniceiro, é um tipo de pássaro doce, até alguns estudiosos falam que ele não tem fel, ele é um pássaro doce. É por isso que ele tem a representação do Espírito Santo. Se nós carregamos o Espírito Santo em nós,
nós não devemos andar pisando em lugares que não é agradável ao Senhor. Se nós temos o sopro do Espírito Santo, não é para nós andarmos em lugares podres. Se nós temos sopro do Espírito Santo, não é para nós estar em lugares profanos, em festa, em bebedeira, em carnaval. Não, esses lugares é lugares podres. E aqueles que têm o sopro do Espírito Santo, eles voam nas asas do Espírito Santo. O Espírito Santo pega você nas suas asas e voa com você em uma viagem na Bíblia, em uma leitura na Bíblia, a evangelizar, levar a mensagem para que muitas pessoas precisam venham ter este privilégio de sentir o sopro do Espírito Santo de Deus. E o texto continua, 17. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A Bíblia aqui nos está falando que esta voz que saiu era a voz de Deus. Aqui está a primeira pessoa da Trindade, que é o Pai. Jesus, a segunda pessoa da Trindade, o Filho. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Todos eles três formam uma só essência, com um só objetivo, de salvar a humanidade. A Trindade Santa do Senhor é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Senhor Deus é a voz a qual chega para o Senhor e fala que é o Filho dele. Assim somos nós. Que voz você está ouvindo? Com quem você está conversando? O que você está buscando longe do Senhor? Não ouve vozes que te falam de prosperidade. Não ouve vozes que te falam de riquezas. Não ouve vozes que te fala que você está deprimido. Não ouve vozes que fala que você não vai chegar no céu. Ouve a voz do Senhor Jesus. Ouve o que o Espírito Santo fala às igrejas. Ouve a voz do Senhor Jesus. Ouve seu pastor, ouve sua irmã do circo de oração, ouve o seu irmão obreiro, ouve o que a palavra tem para nos dizer. O Senhor Jesus, ele foi e sempre será o eterno Salvador. O Senhor Jesus, por onde ele passava, ele era rejeitado. Por onde Jesus passava, ele era caluniado. Por onde Jesus passava, eles queriam matá-lo. Por onde Jesus passava, queriam apredejá-lo, chamavam de falso profeta. Mas Jesus chamou todos os discípulos e mandou eles subir todo no barco e foi para o outro lado do mar da Galileia para mostrar para o povo quem era ele. Mas quando Jesus chegou do outro lado, pessoas estavam esperando já alimento, outros já estavam com pedra na mão para apedrejá-lo, outros já estavam guardando ele chegar para prender. Mas quando Jesus, ele levantava os seus braços, o pessoal questionava: quem é este? Quando Jesus começava a falar, eles questionavam: que palavras são essas? Quando Jesus ministrava uma palavra, eles ficavam todo admirados, porque os que vinham apedrejar eram libertos, os que vinham querer prender eram libertos, e a palavra era alimento para toda aquela população, porque Jesus, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus,
é o leão da tribo de Judá. Jesus, ele é o ômega. Jesus é o quarto homem da fornalha de fogo. Jesus, ele é e sempre será o nosso Salvador. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo nos guarde nesta noite, nos proteja de toda a tentação, de todo tipo de laços que o inimigo anda tramando. Que o Senhor venha proteger a sua noite, que você tenha um bom sono, que essa palavra seja de reflexão para esta noite, para o seu coração, e eu de já agradeço a oportunidade. Que os irmãos entenderam, digo amém. Se não entenderam, a gente pode ser mais específico na próxima vez. Obrigado e a paz do Senhor para todos. Amém, 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 glória a Deus, né? Palavra assim que, meu Pai amado, aonde a gente começa a meditar, né? Porque é o Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Eles, né? Os três em um só, o Rei Jesus. Uma só essência. Glória a Deus, papai. Aleluia. Santo, poderoso és tu, ó Deus. Vamos ouvir um louvor, irmãos, rapidinho, já retorno com a oração final, em nome do Senhor Jesus. É momento de reflexão. Os sinais já estão se cumprindo. Chegou o tempo de restauração. Meia-noite está se aproximando. O ponteiro do relógio está girando. Desperta noivo, noivo vem aí. Tem que ter azeite se quiser subir. Me chega de viver de aparência. Seja sal e luz e faça a diferença. Sai de cima do muro, tome a decisão. Ou é quente ou frio, com Deus é sim ou não. Deus procura os fiéis da terra. Façam também parte dessa geração. Geração que não conforma com o pecado. Geração que vai morar lá em Sião. O noivo vem aí. O noivo vem. O céu vai se abrir. Está chegando a hora. E não piscar de olhos. A noiva adornada com o noivo vai subir. O noivo vem aí. O noivo vem. O céu vai se abrir. Está chegando a hora. E não piscar de olhos. A noiva adornada com o noivo vai subir. Glória a Deus, Senhor. O noivo vem, o noivo está à porta, amados irmãos. Vamos nos despertar, né? Como diz a palavra do Senhor Jesus, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus está a falar. Amém, amados irmãos? Neste momento, vamos estar fazendo a oração pela vida da irmã Geni e toda a sua família. A irmã Tereza Amaral também. Vamos estar aqui apresentando a sua vida. A irmã Maria Casturini. Ali a família da irmã Maria também, né? Que é a Isadora, a Eli, o filho dela Romário, Valdir, a Heloísa, toda a sua família. E todos vocês, né, que estão ouvindo, né, esse momento aqui na Rádio Difusora, aqueles que vão assistir pelo YouTube, que estão acompanhando pelo Facebook, que Deus venha entrar com providência. Amém? Senhor querido Deus, em teu santo nome, Jesus, tu és o Deus, Pai, que alcança os teus filhos. Tu és o Deus de perto, tu és o Deus de longe, Jesus. Tu és o Deus que conhece, Pai, a necessidade de cada um, Papai.
Senhor, eu não conheço, Senhor, mas Tu és o Deus presente e só o Senhor pode suprir, Pai. Seja na saúde, grandioso Deus Altíssimo, seja numa causa na justiça, papai. Ah, Deus de Israel, seja na saúde, pois Tu és o médico dos médicos, Senhor, derrama o bálsamo de cura neste momento. Seja na restauração na família, a restauração de um filho que esta mãe tanto clama. Ah, Deus tremendo e poderoso, Senhor, alcança, Pai, com poder, Senhor, em nome de Jesus, Deus de Israel. Sim, Senhor, nós profetizamos agora, Pai, em Teu santo nome, o Teu agir, papai. O Teu agir, Deus, porque o Senhor move céus e terra, Pai, para abençoar os Teus. Os Teus ouvidos, Senhor, estão inclinados, Pai, para quando nós clamamos a Ti, ó Deus de Israel. Ah, papai querido, nós Te apresentamos, Senhor, estas famílias, estas vidas, Senhor, que têm clamado por Ti. Ó Deus de santidade, Senhor, faça-se cumprir a Tua santa vontade. Sim, Deus, nós sabemos que no momento certo, Pai, porque tudo há um tempo determinado para todas as coisas, Jesus, e que venha a ser esse tempo Teu, Senhor, na vida desses nossos irmãos, na vida daqueles que estão ouvindo no seu trabalho, na sua casa. Ah, papai amado, oh Rei da Glória, Santo Espírito de Deus, vai, Espírito Santo, porque só Tu, Espírito Santo, convence o homem do pecado. Ah, Deus, que possa abrir o coração, Pai, para que Tu entre e faça morada, Jesus, para que o Senhor venha transformar, Senhor, vida para a Tua glória, para que o Senhor venha, Senhor, trazer almas para o Teu reino, grandioso Deus. Assim nós oramos, Jesus, e já Te agradecemos, Deus, pela rica oportunidade, Senhor, no nome de Jesus, Teu Filho amado. Que Deus o abençoe todos vocês, amados irmãos. Também necessito das vossas orações. Quero deixar uma saudação aqui para a irmã Valdisney, né, que entrou agora neste momento. Que Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês, amados irmãos, e até terça-feira que vem, né, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém? Tu caminharás, indo em contato com Deus Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer? Guarda o contato e terás poder. Você acabou de ouvir o programa Vida Nova. Venha participar de nossos cultos. Igreja Cristã Primitiva. Sede Nacional. Rua Cuiabá, 272, Londrina. 9h58. A Copel deu início às obras de ampliação das usinas de Foz do